Olá, Carol, muito bom dia, bem-vinda de volta. Bom dia para a Isabel também e todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Surpreendeu parcialmente, Carol, se a gente levar em consideração o momento em que o Donald Trump resolveu aplicar e anunciar essas tarifas, mas na realidade ele já vinha fazendo ameaças, já vinha dando sinais ali de que possivelmente fosse usar essas tarifas e deixou isso muito explícito ainda durante a reunião dos BRICS, que aconteceu no domingo e na segunda-feira, a reunião de cúpula, quando ele fez ameaças diretas aos países que compõem os BRICS e cuja reunião aconteceu no Brasil, portanto sob a presidência do Brasil. E o presidente Lula respondeu ali no final da reunião, quando ele deu uma entrevista, aquelas declarações, aquelas ameaças do presidente Donald Trump, de que não fazia sentido um país impor tarifas contra outros que estão procurando simplesmente um novo caminho, um caminho diferente diplomático. Mas o governo brasileiro já estava atento a isso, o Congresso já tinha passado essa lei que a Isabel acabou de nos mencionar, a lei da reciprocidade econômica, que é uma lei que permite que o governo possa impor tarifas recíprocas se receber esse tipo de ação de algum governo estrangeiro ou de algum bloco econômico, por exemplo, a União Europeia, se a União Europeia fosse aumentar tarifas por conta da destruição do meio ambiente no Brasil, por exemplo. Então, o Brasil já antecipava essa possibilidade. Mas, por outro lado, Carol, isso é absolutamente correto, não faz o menor sentido do ponto de vista econômico o presidente Donald Trump impor essas tarifas. Em primeiro lugar, porque elas não têm base econômica. A própria carta do presidente Donald Trump, enviada ao governo brasileiro, não menciona praticamente nenhuma razão econômica. São razões políticas. Segundo ponto, isso pode ter um impacto nos Estados Unidos de aumento da inflação e de aumento das turbulências lá nos Estados Unidos, coisa que o Donald Trump não quer. E em terceiro lugar, o presidente Donald Trump em muitas ocasiões já deu passos atrás. Então, quando o governo brasileiro responde da forma que responde, falando que teremos tarifas recíprocas, está usando a mesma tática de outros países que também enfrentaram diretamente essas ameaças dos americanos, como por exemplo a China. Claro que a China tem uma economia muito maior, tem formas de responder aos Estados Unidos muito maior, pode causar um dano muito mais sério aos Estados Unidos. Mas esse é um caminho que fazia sentido para o governo brasileiro. Eu, inclusive, Carol, entrevistei o Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, sobre a questão das tarifas. Eu falei com ele, inclusive, antes desse anúncio do governo americano de que iria sobretaxar as importações brasileiras, mas eu falei com ele de forma geral sobre o uso das tarifas pelo presidente norte-americano, sobre as ameaças dele. E o Stiglitz foi muito claro conversando comigo, Carol. Ele é um dos economistas mais respeitados do mundo, recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2001, tem um pensamento muito coerente. Ele disse o seguinte: não faz o menor sentido para a economia americana aplicar essas sanções e o presidente Donald Trump imagina que tem uma arma na mão, que são as tarifas. Então o Joseph Stiglitz diz claramente que o Donald Trump usa as tarifas como uma arma diplomática e que ele aplica essa arma contra qualquer um ou qualquer país que faça alguma coisa que ele não goste, independente dos efeitos ruins que isso possa ter para a economia americana. Mas o próprio Stiglitz diz que a melhor forma de lidar com isso é resistir, porque nas palavras dele o Donald Trump é um bully e um bully tem que ser enfrentado frente a frente. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista que eu fiz com o Nobel de Economia Joseph Stiglitz, muito lúcido, muito claro com relação à ineficácia desse tipo de ação do ponto de vista diplomático. But it's what he uses for every threat. Now, one of the things that he views as a threat is anybody who challenges the dollar currency supremacy. He, in the Mar-a-Lago Accord, has a very peculiar view that begs any reasoning. He wants the dollar to be the reserve currency, but he wants a weak dollar because a weak dollar means that we can sell more. He wants the dollar to be the reserve currency
But in the Mar-a-Lago Accord, the chairman of the Council of Economic Advisors and people around him have suggested countries be forced to exchange their T-bills for 100-year century bonds paying no interest. That's a default. So why do you think you have confidence in the dollar if you propose a default? The idea that other countries might want not to have the U.S. be able to use the dollar as a weapon, like the tariffs, and have their own medium of exchange, he views that as an attack on the dollar, and he's threatening to retaliate with the one instrument that he has, tariffs. Essas declarações do Joseph Stiglitz deixam claro como o presidente Donald Trump usa e como ele interpreta as tarifas como uma arma diplomática e econômica que muitas vezes não ajuda a economia americana. O Joseph Stiglitz deixa isso muito claro. E só lembrando um último ponto, Carol, também com relação a essa questão do Stiglitz chamar o Trump de um bully, os países que resistiram ao Trump colheram inclusive algumas vitórias políticas. Vamos lembrar, por exemplo, as eleições no Canadá e na Austrália, onde os primeiros ministros que se colocaram mais firmemente contra essas políticas do América Primeiro, o America First dos Estados Unidos e toda a instabilidade que isso cria, acabaram vencendo as eleições. Isso também pode ser um dos cálculos, obviamente, da resposta do governo brasileiro. Vai levar em consideração aspectos econômicos, políticos e, claro, também diplomáticos.